de volta para o segundo tempo desse nosso bate-papo cheio de histórias maravilhosas com Anécio Zerves, o seu Anécio, que tem, assim, participação na vida de muitas pessoas, sempre uma participação positiva, um líder, um agregador, uma pessoa que sempre trabalhou para o bem comum, uma liderança muito positiva. Vamos continuar com o Anécio, jogador. Conta esse teu, depois que tu jogava futebol a semana inteira, mais jogava fim de semana, futsal a semana inteira, mais futebol, aí depois tu fundou time. Sim. Então, eu só vou terminar essa história do salão. Eu tinha um time em Arroio do Meio, que eu jogava, e aqui em Lajeado eu tinha 2 times que eu jogava. Então, tinha um dia de semana, por semana, que eu jogava, às 8 horas eu jogava aqui no FENAL, aqui no ginásio da FENAL. Parque do Imigrante agora. Parque do Imigrante. Isso, para os mais novos. Eu jogava às 8 às 9, e aí eu saía daqui, eu ia no ginásio de Santo Antônio, Arroio do Meio, jogar com outro time. Né? Assim, fominha, era o típico fominha, tinha que estar sempre jogando. Eu não podia ver uma bola. Eu não podia ver uma bola que eu estava nela. Então, assim, né? Foi levando. E futebol de campo, então depois, nós tínhamos um time na IMEC, naquela época eu estava na IMEC, né? Que eu entrei na IMEC em 73 e saí em 86. Aí nós tínhamos um time de futebol de campo e nós disputava o campeonato do Sesc. Que era fortíssimo. Fortíssimo. Então eu joguei 9 anos. 9 anos eu joguei como titular do time de salão da IMEC. Nós ganhamos taça, nós ganhamos título. E então ali depois eu fui me acalmando um pouco. E de repente, um dia... Já tinha a Íria? Já tinha a Íria nessa época? Eu tinha ela desde... Que idade? Quando eu estava para Porto Alegre, 69, 70, nós Íria, a esposa, mãe do Matheus, do Deco, vó do Davi e do Arthur. E do Arthur, olha só. Parceiraça, né? Sempre. Não faltava vontade. Não, era a mesma coisa que tu jogando, ela tinha as participação contigo, né? Então, um dia numa roda de amigos, nós começamos a conversar em futebol, e aí eu disse pro falecido Raul Trevisan, eu disse, Raul, que tal nós montar porque ele morava no São Cristóvão, né? Morava aqui embaixo. Aí eu disse para ele, Raul, quem sabe nós montamos um time e vamos chamar esse time de 11 amigos. Porque nós já temos mais que 11 amigos. Mas 11 é que joga no campo, nós podemos fazer. Mas nós não temos campo, tá? Vamos procurar um campo para alugar. E jogamos quando nós temos campo aqui, e quando nós não temos campo, procuramos o jogo fora. Aí, dito e feito. Aí nós combinamos, nos reunimos dos 3, né? E aí a gente já foi arrecadando uma vaquinha para mandar fazer fardamento, né? Fardamento, tudo. E então, depois disso aí, a gente jogava, eu estava jogando nesse time, de repente aí surgiu um amigo meu que trabalhava no DAER, que ele tinha várias pessoas de Bom Retiro que trabalhavam aqui. E aí ele me disse o seguinte, eu quero que tu seja meu parceiro para nós montar um time na Glória. Tu tem que ir com nós. Tá, mas eu já tenho que chegar, não. Eu quero que se tu não pode me ajudar por fora, mas como jogador eu preciso que tu me ajude. O Valdir era um, e o Belmonte. Tá, vamos lá então. Aí então nós encaramos esse time também, né? Encarei esse time ali também. Então, de repente, começou a dar problema nos 11 amigos, né? Nós tivemos algum problema com algum jogador, né? Que a gente achava que era uma coisa, depois não deu certo. Dali a gente foi se desmontando, e aí os melhores que nós tínhamos, os 11 amigos, fomos tudo pro Glória. E aí o Glória tinha um baita time, nós jogava todos os domingos, sabe? E nós era respeitados porque nós tinha um grupo... Quase na divisa? Não,
O Glória. Glória era no Bom Retiro. Bom Retiro. Lá no Glória é Bom Retiro. Tem o Glória Estrela e o outro lado é Bom Retiro. Depois da entrada de Bom Retiro, mais uns 2 quilômetros à direita, ali tinha o campo. Então a gente tinha um grupo que a gente tinha educação, se respeitava, e nós tinha convite para jogar sempre. Já era veterano? Não, era adulto, 11? Adulto. Era adulto Nós ainda. nós tínhamos o segundinho também. E aí a gente foi, né? Foi indo, depois quando é que o joelho começou a te incomodar? Na verdade, eu jogava no time de Arroio do Meio chamado Sandebate, que era da loja aqui do Sander e de Arroio do Meio, né? Então o Círio e o Nilo, que eram os donos daqui, e o de Pedó, o Euclides Pedó, mas tem um monte de gente, tudo aqui do interior. Aí o Sander disse, tinha o Guido lá de Forquitinha, ele disse, eu tenho montando um time Arroio do Meio, e eu gostaria muito que tu fosse nosso parceiro. Tu, o Euclides, aí o Roberto, até o Roberto está falando comigo hoje, o Roberto, que ele é professor de física lá no Meninho. O Roberto Ferreira, professor Roberto. Ele era goleiro. Então ele era goleiro. Então ali, aquela época, eu comecei a sentir joelho. Eu me lembro que eu dei uma dividida e dei uma fisgada forte, e aí tive que sair do jogo. Agora eu não posso te responder qual é o ano, porque é muito. Sim, e outro que nós tínhamos junto, que é conhecido e jogava muita bola, era o Zanata. O Zanata jogava muita bola com o pé esquerdo, era uma maravilha. Nós tínhamos um time ali do Sandebar. O Zanata fez história também ali no interior de Cruzeiro, né? Muito Nossa, jogador. Sebe, ele era muito bom jogador. Aí nós, um domingo desse, nós fomos jogar contra o Seminário Santa Cruz. Também um time deles muito bom, mas nós também tínhamos um time bom. Foi um grande jogo. Eu me lembro que o Zanata, eu não esqueço nunca do Zanata, que ele fez um golaço da esquerda, que é acreditável, né? O nosso time que nós tínhamos. Sempre nós tínhamos um grupo forte. Sempre. De que nós chegávamos. Entrava para fazer coisa boa. Então eu, como líder ali, tinha muita coisa. Eu até na IMEC eu fiz um campo de mini futebol lá nos fundos do depósito. Aí eu montei um time de mini futebol e eu cheguei a fazer torneio com uma copa ali do lado. Meu Deus, que bacana. Com um juiz, com o cara que marcava, sabe? Eu não ia para casa. Eu saía do serviço e eu ficava lá no campo, esperando os times virem. E aí, mas tinha um cara lá fazendo churrasquinho. Entendeu? Bebida ali, o meu cunhado, o Carlos, que era casado com a Ivane, irmã da ilha, eles tinham o depósito da Antártica, né? Aí ele vinha com a bebida, né? Ficava cuidando da copinha ali, e nós jogávamos até escurecer. Se não escurecia, eu acho que nós ia até. Aí tudo isso passou por minhas mãos. E aí o Anésio teve que parar por causa do joelho, mas não ficou nem um minuto longe do futebol, pelo jeito. Já emendou para a carreira de dirigente, de organizador? Aquela época que eu entrei, que eu comecei no 7, né? Sim. Já Como é que tu chegou lá no 7? O seguinte, Helena, é assim, ó. Eu trabalhava no Ferrari e o Valdir trabalhava também no Ferrari. Então um dia o Valdir, o Scheiber. Esse que era da escola. Então ele chegou um dia, ele disse, escuta, eu quero falar contigo em particular. Diga coisa boa, velho? Se é ruim, não quero. Não, ele disse, é coisa boa. Cara, aí ele me chamou e disse, olha, eu preciso de um cara lá no 7 e eu acho que tu é a pessoa certa. Tá, mas o que eu vou fazer lá? O que é para fazer? Não, é que nós tínhamos um diretor e esse era o seu Wilson, né? Aí ele não deu um enrosco lá e aí eu preciso arrumar outro. Aí eu disse assim para ele, Valdir, eu nunca trabalhei com isso. E logo com criança a gente tem que pensar bem, né? Não, ele disse, nós vamos fazer uma experiência. Estava o Belmonte lá também, né? Vamos fazer uma experiência. Ele disse, se tu acha que não dá ou nós achamos que não dá, aí a gente conversa.
Tá, daí passou um mês, passou dois. Isso foi em setembro, eu acho. E aí ele disse, então fica até o fim do ano. Depois, no fim do ano, daí nós vamos conversar. E o presidente era o Sérgio Schneider, né? Aí, chegou o fim do ano, o pessoal entrou em férias, o pessoal retornou a trabalhar. Aí o Valdir me chamou e disse, daí, eu nem sei o que te dizer, mas o Sérgio quer falar contigo. Ele disse. Tá, daí eu fui lá, educadamente, eu falei com o Sérgio. Ele disse, eu quero que tu continue. Que tu, esses meses que tu estava aqui, deu tudo certo, o pessoal está gostando de ti, os campeonatos que disputaram também foi tudo beleza. Aí digo, olha Sérgio, eu não vou dizer para ti não agora, mas então eu vou te dar assim. Vamos fazer um prazo de 3 meses. Se esses 3 meses eu gostar e eu achar que eu posso, ou igualmente você, aí nós conversamos. Aí encerrou os 3 meses, a gente sentou. E aí o Sérgio me disse o seguinte, e me responde, gostou? Está gostando? Eu digo, eu estou. Então, vamos fechar. Então, já vou te colocar como diretor a partir de hoje. Tu imaginava naquela hora que ia vir tudo que veio depois disso, que desse tanto fruto? Eu acompanhei de perto, posso dizer, que fase linda, que coisa maravilhosa. Quantos anos tu ficaste? De 96 até 2003. Ou 2004, não me lembro bem se eu desisti em 2003 quando eu sofri acidente, ou se foi um ano depois. Que tu ficou foi por aí. Eu sei que foi em 96. Aconteceu muita coisa bonita ali, né? Não. No início, assim, depois que eu confirmei o meu trabalho com eles, quando a gente começou. Era difícil. Difícil por causa dos pais. É muita pressão, era muita pressão. Porque o pai queria que o guri jogasse, porque eu quero que o meu filho jogue. Né? Até aconteceu algumas coisas no campeonato piá de salão, onde que eu era o treinador de um grupo e eu chamei um pai e disse, ó, o senhor assume que hoje não tenho condição de treinar mais o guri. Eu vou conversar durante a semana, porque a pressão foi muito grande por causa do jogo. Que eu troquei errado, eles acharam que eu tinha errado e o guri que botei errado decidiu o jogo, né? Então depois estava tudo certo. Né? Mas eu posso te dizer que eu tive muita emoção. Eu tive muita emoção. Tanto quanto lidar com as crianças. Não, e para quem não sabe, disso aí, tu teve um filho que foi jogador profissional, temos que contar isso também. Sim, aí quando as emoções, a emoção que a gente tinha era do lado do futebol e socialmente, quando a gente precisava se preparar para jantar baile e buscar recursos, isso era uma emoção, porque o pessoal vinha procurar os cartões. Tem cartão para mim? Tem ainda para quantos, né? Festas maravilhosas, dinheiro, eventos homéricos. Sobrava dinheiro, a gente, meu Deus do céu, nunca tivemos um real de prejuízo. E aí a emoção do futebol, então... Fantástico, batia de frente com o Grêmio, com o Inter, com Juventude e Caxias, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. E outra, né, que quando nós, no fim do ano, nós tínhamos quantas decisões? Quantos times que decidiam? Então nós estávamos no meio decidindo um jogo, um título, e lá em Conventos tinha a categoria 8-8 esperando nós para decidir outro título contra o Encantado. Você lembra daquele domingo? Isso eu nunca me esqueço. Que eu chorei muito aquele domingo que nós perdemos o jogo, né, em casa, mas nós não sabíamos. É que nem o Marcão diz, o Marcão era o presidente naquela época. O Marco Mamba disse assim, você não pode abraçar tudo. Ninguém faz o que vocês fazem, não se sente culpado de nada. Vocês fizeram muita coisa boa para o clube. Então, continuamos naquela luta, né? E foi indo, e vamos jogando e botando o guri e formando o guri. Terminando já o nosso segundo tempo aqui do bate-papo cheio de coisas boas com o seu Anécio Zerves. Obrigado, Cascata. Obrigada, Black Sistema de Segurança. A gente volta em seguidinha para o terceiro e último tempo da nossa conversa.